No capítulo desta terça-feira, 1º de março, da novela O Clone, Léo atende o telefone na casa de Albieri e pergunta quem tá falando. Edna ouve a voz de Léo e o chama de Lucas. Ele diz Lucas e pergunta quem é que tá falando. Ela diz é Edna, Lucas. Léo olha para Albieri e diz Edna. Albieri arregala os olhos. Edna diz Lucas, o que você tá fazendo aí em casa? Aconteceu alguma coisa? Albieri grita não. Não vamos mais atender ninguém e desliga o telefone. Edna diz alô, alô, Lucas e percebe que a ligação caiu. Léo diz a Albieri que Edna achou que ele fosse o Lucas. Quem é Lucas? Albieri diz que Lucas é um amigo deles. Deusa pede para Edna tentar de novo. Ela diz que está tentando, mas está dando ocupado o tempo todo. Eu não estou entendendo, deve estar acontecendo alguma coisa. Porque o Lucas estava lá em casa e ele nunca vai lá? Deusa pergunta quem é Lucas. Edna diz que é o afilhado do Albieri. Deusa aflita pede para elas irem lá. Edna pede a Anita para tomar conta de tudo que ela tem que sair e ela volta em meia hora. Anita diz claro, vai sim. Léo vê a foto de Leônidas segurando Diogo e pergunta a Albieri quem é esse que está segurando ele. Albieri pálido diz é um amigo nosso. Leônidas diz a Lobato que ele queria muito acreditar que o Diogo continuasse existindo, em algum lugar, em algum plano do universo, mesmo que eu não consiga vê-lo, mesmo que eu não consiga falar com ele. Lobato diz, pois acredite, Leônidas, ele existe. Nós somos energia e a energia não morre. Léo pergunta qual é o nome desse amigo dele e Albieri responde, é Leônidas. Léo pergunta onde ele está. Albieri diz, eu suponho que ele esteja no trabalho dele. Léo pergunta se ele pode ficar com essa foto. Albieri diz não, faz o seguinte, eu faço uma cópia maior para você, pronto. Léo diz que ele quer aquela foto mesmo. Albieri sem graça diz, tá bom, deixa que eu levo para você. Mel pede para Leônidas falar com Xande para ela. Leônidas diz, falar o quê, Mel? Mel diz que a mãe dela conseguiu aquele emprego de novo pro Xande e ele não quer aceitar. Leônidas pergunta o que ela quer que ele faça. Mel diz que Xande acha que Maísa vai armar pra cima dele de novo e ele vai ficar na mão dela. Ele tá com medo de assumir responsabilidade de novo, alugar uma casa pra gente ficar junto. E aconteceu o que aconteceu agora. Leônidas diz, mas ele não está empregado? Mel diz que tá. Então deixa ele nesse lugar que ele está bom. Deixa ele seguir com as próprias pernas, vai ser melhor pra ele e pra você. Mel pergunta se ele acha que ela vai esperar quantos anos até o Xande se formar e ter um emprego pra gente se casar. Por que casar agora? Por que essa pressa? Não há nenhuma sangria desatada. Continua namorando, meu amor. Mel diz que não dá. Ele sabe como tá o clima dentro de casa. O Xande não pode mais nem entrar aqui dentro. Leônidas diz que isso passa, se dissolve. É só ter paciência que isso passa. Parece que tá todo mundo contra mim nessa casa, todo mundo. Lobato observa Mel e lembra dele antes de entrar nas drogas. Ele diz a Leônidas que coisa estranha. Eu estava olhando a Mel e estava lembrando de mim. Há alguma coisa na Mel que eu reconheço em mim. Essa tristeza, esse vazio que nada é capaz de preencher, essa sensação de impotência diante da vida. Leônidas pergunta a Lobato quem disse a ele que a Mel sente o que ele está sentindo. Lobato diz que ele viu, ele olhou para ela e viu. Eu era exatamente assim. Leônidas diz, você, né? Você. A Mel não tem motivo nenhum para ficar sentindo essa tristeza, nem esse vazio. Enquanto isso, Mel está deitada em seu quarto chorando. Mel liga para Nando e pergunta se ele pode dar de novo para ela o telefone do cara que vende as drogas. Ela anota o telefone. Xande diz para Miro que ele está inseguro no emprego dele. Ele tem medo de alugar uma casa e de repente ser demitido. Ainda mais com esse negócio dela ficar experimentando maconha. Isso me dá agonia. Miro pergunta se ela parou. Ela diz que parou, mas toda vez que tem uma pressão muito forte na cabeça dela, ela dá uma escorregada. Dalva diz a Mel que tem um moço no portão querendo entregar uma encomenda que você fez para ele. Ele não quis entregar para o segurança. Que encomenda é essa? Mel diz que é coisa dela. Dalva fica desconfiada e diz essas crianças. Deusa e Edna chegam na casa de Albieri e ela pergunta ao porteiro se ele viu o Albieri. Ele diz que ele acabou de descer, ele e um rapaz. Edna diz para Deusa que é o Lucas que está com Albieri. Said chega em casa e não fala com Rania. Ela pergunta para ele se ele não vai falar com ela. Ele diz que falou 1 mês. Durante 1 mês vai ficar sem marido para aprender a se conduzir. Rania diz, Habib.
Said continua dizendo que ele deveria ter dobrado o castigo só pelo desaforo da irmã dela ter vindo falar com ele e fazer ameaças. Rania diz que se ela fez isso foi da cabeça dela, não foi da minha. Said diz que ele não sabe porque quando uma mulher fala nunca se pode saber se é verdade ou não. Jade, trancada no quarto, ouve os passos de Said no corredor e grita por ele. Ela fica desolada no quarto, triste. Roger pergunta a Zen se ele não se interessou em ver pelo menos uma foto da noiva. Ele pergunta para quê, se eu quero viver a sensação de estar fazendo um casamento tradicional, desses acertados pela família, e você só vai conhecer a noiva na hora do casamento. Na hora não, depois do casamento, porque quando a noiva entra em cena você já foi casado. Roger pergunta como assim já foi casado? Zen continua, primeiro você casa com o pai, que é o responsável por ela. Isso faz com que o contrato fique mais forte, um acordo entre homens, entre famílias. Roger pergunta se o dia já foi marcado. Zen diz que eles embarcam dia 21 para o Marrocos. Edna pergunta a Lucas o que está acontecendo com Albieri. Ele, sem entender nada, pergunta como assim? Para ele chamar você lá em casa. Lucas diz que o Albieri não chamou ele. Ela diz como assim? Eu falei com você pelo telefone há menos de 2 horas. Lucas acha graça e diz, Edna. Ela pede para ele não proteger o Albieri. Eu sei que ele te pediu para não me contar, mas o Albieri não tá bem. O seu pai sabe disso, ele esteve lá em casa, nós tivemos que chamar um analista. Lucas diz que ele não está entendendo, quer dizer que você falou comigo na sua casa hoje? Ela diz claro e de repente você desligou o telefone. Ele diz, Edna, pelo amor de Deus, eu cheguei aqui no escritório cedo, às 8 da manhã, fiquei numa reunião até agora, eu acabei de chegar nessa sala. Edna diz que ele não vai convencer ela de que ela não falou com ele pelo telefone, que é um delírio dela. Lucas pergunta a Clarice e a Carol que horas ele chegou hoje lá. Clarice responde lá pelas 8 da manhã. E onde é que eu estava até agora? Carol diz em reunião, por quê? Edna pergunta se a Carol estava na reunião, se ela viu o Lucas lá. Carol diz que estava sentada do lado dele e pergunta se aconteceu alguma coisa. Edna diz que então é um fenômeno que ela não sabe explicar. Ela se vira para Lucas e diz, era você atendeu o telefone da minha casa. Lucas fica pensativo. Lobato, sabendo da história, diz que é o Diogo. É muito comum os espíritos usarem os aparelhos eletrônicos para se comunicar. Clarice acha que Edna está muito estressada e quando uma pessoa está estressada demais, não pode confiar nos sentidos, fica tudo atrapalhado. Carol diz que ela também tem essa opinião. Lobato afirma que é o Diogo, que ele está querendo se aproximar. Ele está cercando, vocês estão vendo, ele está cercando. Samira pergunta a Latifa se ela e a mim gostaram de uma pessoa do Brasil. Latifa diz que isso é encrenca, um desastre, isso não pode acontecer nunca. Samira diz que então ela prefere morrer seca do que se casar com uma pessoa que o meu pai escolher. Latifa diz que esse é um pecado muito grande, Deus me livre. Nazira tem um ataque ao saber que Jade vai casar com aquele homem lindo que veio aqui em casa e que vocês não deixaram ele chegar perto de mim. Latifa diz é Mohamed, falou que é com ele sim. Nazira diz que Jade já tem marido, ela tem pretendente, ela tem tudo e na hora que aparece um homem bonito querendo casar, vocês pensam nela e não pensam em mim? Latifa diz que não vai ser um casamento de verdade, porque ele vai devolver Jade no dia seguinte do casamento. Nazira continua gritando com os ataques dela, e Latifa fecha os ouvidos para deixar Nazira ter o chilique dela sozinha. Maísa aparece no escritório de Leônidas e pergunta se ele estava querendo falar com ela. Leônidas diz que ele estava no restaurante quando ele viu ela. Maísa diz, o senhor me viu com o Said. Leônidas diz, vi. Maísa diz que é um caso mais ou menos antigo. E você diz assim como se fosse a coisa mais natural do mundo? Maísa diz que é natural. Estranho seria se ela estivesse sozinha até hoje. Leônidas, pensando nos negócios dele, pergunta se precisa ser o Said. Maísa, amor e negócio são duas coisas que não combinam. E nós estamos envolvidos comercialmente com o Said. Ela diz que isso não impediu o filho dele, que aliás deveria estar muito mais interessado em preservar os negócios dele do que ela. Afinal de contas, o herdeiro é ele. A sua filha também, a Mel. Se o Lucas é tão louco assim, é mais um motivo para nós todos mantermos a lucidez. Ô, doutor Leônidas, eu tô cansada de ser lúcida, eu tô exausta do meu bom senso, eu tô exausta de viver a minha vida em função do Lucas, de ter de ser racional, porque o Lucas não é, de ter que ser equilibrada, porque o Lucas não é. E o que você me diz? O que você acha de um envolvimento como esse? O que você espera? Ela responde as mesmas coisas que o senhor espera dos seus.
Carinho, compreensão, amizade, bom humor, qualquer coisa que me faça esquecer que eu joguei metade da minha vida pela janela insistindo nesse casamento com seu filho. Se eu puder fazer ele se sentir mal na frente dos outros, ótimo, porque durante muito tempo eu que me senti assim. Tá na hora dele se sentir assim um pouquinho, com licença. Leônidas se ira com Maísa e vai atrás dela. Ele diz que não é a mim, nem a ele que você está prejudicando, é a sua filha. Maísa só faz olhar pra cara dele e não dá bola. Mel está na boate com os amigos completamente drogada e Thelminha pergunta a Nando o que foi que ele deu pra Mel. Nando diz que ele não deu nada pra ela, não. Ela que deu pra ele. Qual é, Thelminha? Você acha que eu tenho dinheiro todos os dias pra essas coisas? É só sábado e domingo e olhe lá. Cecel manda a Thelminha deixar a Mel, pô. A garota tá indo uma boa. Eu tô achando que ela tá péssima. I've got an itch I can't scratch, I'm missing a piece that completes a whole part of me, an open wound scar to see. Everybody come here, gather round, welcome to the freak show, the best in town. What the hell's wrong with me? I don't get along with anybody, honestly. I've been living in my own head constantly, thoughts jumbled round, think I need a new lobotomy. Wait, all these thoughts are too negative. I don't wanna get lost in the sedative. Gotta show them what I got, I'm competitive. You know I'm about to go off, I won't let them win, I'll take a stab. I wanna chase a bag, I wanna weigh, I can change all the things I lack. I gotta face the facts, I gotta taste in that. Miro pergunta a Beta se aquela ali não é a Mel. Beta responde, gente, mas ela tá muito doida. Mel continua dançando sozinha. E Miro liga para Xande para contar o que está acontecendo. Xande diz o que? A Mel? Onde você está? Tá ok, eu tô indo para aí. Escobar aparece no apartamento de Clarice e diz que ele veio para conversar com Nando. Ela diz para na próxima vez ele telefonar antes para ele não perder a viagem. Escobar diz que agora é assim, toda noite o Nando está na rua. Clarice diz que hoje é sexta-feira e toda sexta-feira o Nando vai para a rua. Todos os adolescentes que eu conheço vão pra rua, inclusive eu. Aliás, se você ainda não percebeu, eu tô de saída. Escobar diz que ela está sempre de saída. Eu aposto que você não sabe pra onde seu filho foi. E você também não sabe, porque tem que ser sempre eu que tenho que saber onde o Nando está. Escobar diz, porque você mora aqui com ele. E você morou a vida inteira aqui com ele também. Escobar grita com ela e diz que ela tem a obrigação de cuidar da vida do filho dela. Ô Escobar, quando você morava aqui a vida inteira, você sequer soube se o Nando tinha ou não passado de ano. Se eu não te contasse, você nunca saberia, não, lembra? Escobar diz que ela deixou o Nando completamente largado. Clarice pergunta por que ele também não tá lá tomando conta dele. Mas não, você tá lá tomando conta da Licinha. Aliás, tirando do que é do Nando para dar pra Licinha. Tirando do Nando para dar pro filho da Licinha. Ele diz que ele nunca tirou nada do Nando e nunca vai tirar. Clarice diz que a vida toda ele disse que aqueles dólares era para comprar um apartamento pro Nando. Ele diz, e comprei. Ah, comprou. Comprou no nome da Licinha. Ele diz que ela sabe que não é dela. Eu só coloquei no nome dela por enquanto, para proteger o patrimônio do meu filho de você. Clarice diz que ele não tinha o direito de tirar aquele dinheiro, porque era dela também. Eu te ajudei a juntar aquilo. Como é que você faz isso? A campainha toca e Clarice pede para ele abrir, enquanto ela vai retocar a maquiagem. Escobar abre a porta e dá de cara com Igor. Ele diz, e aí, tio? E os dois se dão a mão. Eu contei pro meu pai que eu encontrei você e ele morreu de rir. Achou bacana, te mandou um abração. Escobar diz, valeu. Clarice aparece, beija Igor e Escobar fica olhando pros dois. Ele vai até a porta e continua olhando para eles e depois vai embora. Xande chega na boate e pergunta a Miro cadê a Mel. Miro diz que ele está muito assustado, a Mel está pegando pesado, olha ela ali. Xande olha para a Mel, que está dançando completamente drogada. Ele se assusta quando vê ela. I've got an itch I can't scratch, I'm missing a piece that completes a whole part of me, an open wound scar to see. Everybody come here, gather round, welcome to the freak show, the best in town. What the hell's wrong with me? I don't get along with anybody, honestly. I've been living in my own head constantly, thoughts jumbled round, think I need a new lobotomy. Wait, all these thoughts are too negative. I don't wanna get lost in the sedative. Gotta show them what I got, I'm competitive. You know I'm about to go off, I won't let them win, I'll take a stab. I wanna chase a bag, I wanna weigh, I can change all the things I lack. I gotta face the facts, I got a taste in that. Got me obsessed with the rest, I got an itch to scratch. Xande segura a Mel. Ela olha pra ele e diz oi. Ele sério diz, vamos embora, Mel. Ela diz, Xande, para.
Nando diz o que ele tá fazendo. Cecel diz vamos lá, Nando. Thelminha diz não, deixa o Xande tirar Mel daqui. Os dois vão pra cima e dizem que isso, Xande? Xande empurra os dois. E Miro se mete e diz ô, calma amigo, eles são namorados, eles se entendem. Os dois saem da boate e Xande pergunta o que foi que ela fez. Mel diz pra eles voltarem, tá tudo bem, eu tô ótima, Xande. Ele diz, Mel, o que você tá fazendo com você? Xande abraça ela assustado. Ivete chega em casa e Leônidas está esperando ela na porta. Ele disfarça e diz que ele está precisando do telefone da Magali, porque ele está querendo comprar umas joias. Ivete diz, ah, é? É? Ele diz, é, e pergunta se ela tem. Ela diz, tá lá em cima. Ele pergunta desconfiado se ele pode ir lá. Ivete diz, Ivete diz a Leônidas, é ruim que eu ia te procurar, é ruim. Eu tô em outra, Leãozinho. Você sabia que eu tô namorando? Ele diz, ah, é? Ivete diz, é um rapaz incrível, o Miro. Ele é uma pessoa de cabeça feita, não tem problemas com filho, não tem traumas com ex-mulher. Ele não é daqueles que ficam um ano pra dizer eu te amo e depois sai correndo com medo. Eu encontrei o homem dos meus sonhos, mas eu continuo pensando em você. Ele fica olhando para ela. Ela diz que pediu às amigas para colocarem ela numa camisa de forças se ela fosse atrás dele. E hoje eu ia atrás de você. Ainda bem que você veio primeiro, pelo menos eu vi que eu tenho força de vontade. Os dois se beijam. Dona Jura pergunta a Xande qual foi o bicho que mordeu a Mel. Ela tá drogada ou possuída? Ele diz que isso vai passar. Dona Jura diz que isso é droga, que eu não nasci ontem. Leva essa menina daqui que eu não quero isso na nossa casa. Leva.